Olá, meu nome é Maurício Palota, eu sou sócio do Palota Martins Advogados e esse é mais um episódio do PMA Cast. O episódio de hoje é um pouquinho diferente. Estamos trazendo a íntegra de um aulão por mim ministrado a convite do pessoal do SST Online, apresentado pelo Éder, no qual trato de temas relevantes do direito previdenciário empresarial, em especial o entendimento dos tribunais sobre aposentadoria especial e a tributação de SST. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então vamos chamar ele, né, nosso convidado dessa noite. Vamos chamar ele, que é advogado especializado, que conhece bastante a nossa área de SST e é especialista em direito previdenciário e direito tributário. Vamos chamar ele é nosso parceiro aqui, já participou de algumas lives no canal, é o senhor Maurício Palota, meu amigo. Seja muito bem-vindo novamente à SST Online. Seja muito bem-vindo ao nosso aulão de terça. Para quem, por acaso, não conhece o Palota, quem que é o Palota e qual que é a história dele, qual a área de saúde e segurança do trabalho? Tu conhece de SST, meu amigo? Boa noite. Fala, tudo bem, Éder? Prazer estar aqui contigo de novo. Bom, você já falou meu nome, Maurício Palota, né? Eu costumo dizer que eu sou previdenciarista empresarial, né? Porque, do ponto de vista tributário, é a única área que eu domino, a parte de tributação previdenciária sobre folha de pagamento. E por que eu digo que eu sou um previdenciarista empresarial? Porque eu, né, partilho da ideia de que se trata de uma atividade do direito autônoma, pouco explorada e autônoma das demais. Porque o previdenciarista empresarial ele tem que, obviamente, conhecer, né, como que se dá a tributação, a sistemática tributária, mas ele precisa, para fazer um trabalho completo, né, conhecer a legislação trabalhista, né, e, obviamente, todo o arcabouço jurídico previdenciário que existe, né, desde a Constituição Federal, a Lei 8.213, a Lei 8.212, o Decreto 3048, Lei 10.666, as instruções normativas do INSS, enfim. Né, a gente precisa estar aderente a toda essa temática para conseguir entregar, de fato, né, um trabalho bem feito. A minha experiência com a área de saúde e segurança é de ordem acadêmica, né? Então, toda a minha formação acadêmica foi voltada para essa área previdenciária, trabalhista, custeio, e eu sempre, na área trabalhista, foquei, né, a minha atuação naquilo que né, envolve a parte de sinistralidade acidentária das empresas, doenças ocupacionais, foi aonde, do ponto de vista acadêmico, eu segui. E na prática, 15 anos atuando, né, no direito previdenciário empresarial, atendendo aí grandes empresas, quando o assunto é gestão de afastados, discussão de nexos técnicos previdenciários, contestação do FAP, judicialização do FAP, enquadramento do RAT, enfim, tudo que envolve, né, essa questão e que a gente precisa, obviamente, ter essa interlocução com o pessoal de SST. Então, muitas vezes, dentro das empresas que eu atendo, a minha interlocução vai diretamente também com a turma do SST. E por várias vezes, inclusive, eu entrei em algumas empresas por uma interlocução vinda de alguém do SST que enxergou aquela importância, levou isso adiante e, obviamente, entendeu a importância aí de ter também um assessoramento jurídico para tomar as decisões corretas. Acho que, brevemente, esse seria um resumão. Então, tu trabalha diretamente com dinheiro, né? Onde a parte de SST que mexe no bolso das empresas e vocês vão poder participar da nossa live, vão poder interagir aqui no chat, fazendo perguntas para o Maurício Palota. Essa nossa live desse nosso aulão vai ser um aulão um pouquinho diferente, vai ser um bate-papo. Eu preparei um roteiro de perguntas para o Palota. E depois a gente vai pegar as perguntas de vocês também, vou fazer disso uma grande conversa, né, para esclarecer esses temas importantes da gestão de saúde e segurança do trabalho. E eu já vou pegando aqui, meu amigo, a nossa primeira pergunta, né? Nosso fundo da nossa conversa vai ser a tributação de SST, que é um tema que a gente fala bastante. Tu conhece muito bem o Edivaldo Gregório também, que é nosso professor aqui, que tenta compartilhar com nossos colegas da SST um pouquinho de gestão do FAP, de gestão tributária de SST. E a nossa galera está começando a se atentar para isso. Ainda
poucos dominam a gestão do FAP. A gente fala que o FAP é um pouco o caviar, assim, na SST. Eu nunca vi nem comi, só ouvi falar, né? Porque todo mundo já ouviu falar do FAP, sabe da importância, mas ainda não conhece como fazer a gestão e como ajudar as empresas a economizar, né? Nessa parte de tributação de SST por meio do FAP. Então, eu acredito que essa nossa conversa vai ajudar a esclarecer bastante dúvida que a nossa galera tem e contribuir, né? Contribuir para eles prestarem informações de qualidade para os seus clientes, seja como consultor de SST ou seja como CLT, né? Como consultor da própria empresa ali, como CLT. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, já que o nosso assunto dessa noite principal é a tributação de SST, é sobre as repercussões do judiciário, né? Para a gente começar, tributação de SST, meu amigo. Para quem não conhece, está chegando agora aqui ou está assistindo essa live gravada, tu poderia explicar para a gente brevemente, né, o que é essa tributação de SST e os elementos, o SAT, JURAT, FAP, FAI, que vai ser o plano de fundo dessa nossa noite, né? Brevemente, para quem está começando agora, podia dar uma explicação rápida para ele entender esse panorama geral da tributação de SST? Legal, vamos falar rapidamente, assim, para que todos comecem a entender também a importância, né, de ter dentro desse squad que vai tratar de tributação de SST, a presença também de um assessoramento jurídico, né, porque tudo vai girar em torno da interpretação dos dispositivos legais. Estamos falando de SAT, GIL-RAT, ou simplesmente RAT, FAP, o FAI, basicamente a gente está falando tudo da mesma coisa, né? Tudo isso é uma sistemática contributiva com destinação específica para custeio de benefício por incapacidade e aposentadoria especial. Então, o SAT, Seguro Acidente de Trabalho, a gente ainda trata dessa denominação porque ele está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 7º, né, enquanto direito fundamental dos trabalhadores. Então, ele é uma cláusula pétrea na Constituição, no sentido de que as empresas são obrigadas, né, a recolher o seguro contra acidente de trabalho, que é uma contribuição a cargo do empregador, isso sem tratar de eventualmente, isso sem excluir, né, a possibilidade de eventualmente haver a obrigação de indenizar num processo trabalhista, fruto de algum acidente ou doença ocupacional decorrente do labor. Né? Então, por isso que a gente ainda usa a nomenclatura SAT, Seguro Acidente de Trabalho. A nomenclatura GIL-RAT, ou como muitos tratam só de RAT, ele está falando especificamente do risco ambiental do trabalho, que é o tributo. Né? Então, o GIL-RAT está previsto na Lei 8.212, né? O GIL-RAT é contribuição do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais do trabalho. Está previsto lá no artigo 22, inciso 2, da Lei 8.212, que é a lei previdenciária que trata do custeio. Então, a gente já para começar, a gente tem duas leis irmãs que andam juntos. A 8.213 e a 8.212, ambas de 1991. A 8.213 trata de benefício, com uma excludente que eu já vou falar aqui na sequência, e a 8.212 trata da parte do custeio. Né? Então, como que eu pago esses benefícios? Então, no artigo 22 está previsto uma alíquota variável fixa de 1%, 2% ou 3%, que vai ser incidente sobre o total de remunerações pagas em folha de pagamento, a depender do grau de risco que a empresa submete os seus empregados. Quanto maior é o risco que uma empresa oferece aos seus empregados, maior vai ser a tributação específica dela do GIL-RAT. Em 2003, a Lei 10.666, ela trouxe, né, a previsão do FAP, né, que veio a complementar essa sistemática contributiva. Então, o FAP, Fator Acidentário de Prevenção, é um mecanismo que está previsto que alterou, né, a 8.212, mas que está previsto lá, foi inserido no nosso ordenamento jurídico pela Lei 10.666, onde ele vai dosar individualmente a sinistralidade acidentária de cada empresa. Então, se o RAT mede em abstrato, né, hipoteticamente, o risco de uma empresa, ou seja, determinada atividade econômica, em geral, gera esse risco. Então, toda empresa que desenvolve a mesma atividade econômica vai aplicar a mesma alíquota sobre a sua folha de pagamento. O FAP, por sua vez, ele mede individualmente cada estabelecimento comercial para dosar o RAT. Então, o FAP é um multiplicador que incide sobre a alíquota tributária GIL-RAT. Ela pode
reduzir a metade ou até dobrar o valor da contribuição que a empresa vai ter que pagar para custear, novamente, benefícios acidentários e aposentadoria especial. Então, ela pode ter isso reduzido pela metade ou duplicado, a depender individualmente de cada estabelecimento. Quanto mais acidentes são gerados em cada estabelecimento, maior vai ser o FAP, podendo chegar até 2. Quanto menos acidentes tiver uma empresa, menor vai ser o FAP, podendo chegar até meio, se não houver nenhum acidente. E, por fim, o FAI, né, o financiamento da aposentadoria especial, que eu falei da ressalva da Lei 8.213, que trata especificamente de benefício, mas ela tem uma ressalva. Nos dispositivos que tratam da aposentadoria especial, na Lei 8.213, foram inseridos os parágrafos 6º e 7º, que trazem a fonte de custeio, né, que é um adicional pago em cima da folha, especificamente daquelas pessoas que, eventualmente, no futuro, em decorrência daquela atividade, vão poder pleitear um benefício de aposentadoria especial. Ou seja, se retirar do mercado de trabalho mais cedo, em função da nocividade dos agentes a que ela é submetida em razão do trabalho. Então, é um adicional que pode chegar até 12%, começa com 6%, pode chegar até 12%, passando pelos 9%, que vai ser incidente sobre a contribuição de RAT de cada indivíduo que vai poder pleitear a aposentadoria especial no futuro. Então, vamos pensar na prática. Então, a gente vai ter, em geral, uma folha de pagamento com 3%, vamos pensar numa indústria cuja o grau de risco é o máximo, né? Então ela vai ter uma alíquota geral de 3%, e para aqueles empregados que eventualmente estiverem suscetíveis, por exemplo, a calor, a ruído, a agentes químicos, que possam dar ensejo no futuro a uma aposentadoria especial, sobre essas pessoas, a folha dessas pessoas vai ser adicionado lá uma alíquota, por exemplo, de 6% no caso do ruído. Então, naquela folha, para geral será 3%, mas para aquele indivíduo que vai poder se aposentar especial em função do ruído, a contribuição dele vai ser de 9%. Tá? Então, essa é a sistemática contributiva, né, fruto de todas essas siglas que a gente fala, mas todas elas estão voltadas para medir risco ambiental e sinistralidade acidentária e dosar a tributação que cada empresa vai ter para custear, né, lá os benefícios previstos na Lei 8.213. Perfeito, cara. Perfeito. Deu um apanhado geral sobre tributação. Tem gente aí que estava acompanhando já o evento, a Jornada Profissional de Elite com o Edivaldo Gregório, que já está mais atento sobre tributação, mas quem está chegando agora é importante criar esse nosso colchão para a gente começar agora a falar sobre esses elementos da tributação, né? Eu acho que um dos elementos da tributação está muito intimamente relacionado com a nossa área de saúde e segurança do trabalho, que é aquela alíquota adicional para financiamento da aposentadoria especial, que tu mencionaste, de 6%, 9% ou 12%, que começou a valer ali no final da década de 90 e que vem impactando as empresas que têm trabalhadores que podem ensejar esse direito da aposentadoria especial, né? E isso pode ser significativo, né? Especialmente quando a empresa tem muitos trabalhadores expostos a agente nocivo acima do limite. Isso representa a maioria dos casos é 6%, né, de 25 anos. Isso representa 6% da folha de pagamento daqueles empregados, né? E dependendo do tamanho da empresa, isso pode ser um montante bem grande, assim, no ano, né? Eu queria começar contigo falando sobre o FAI, o financiamento da aposentadoria especial, e sobre os pontos polêmicos no FAI, para entender o posicionamento do judiciário sobre esses pontos polêmicos, né? Um dos pontos polêmicos na área de SST é o famoso Q3, Q5, né? O fator de duplicação de dose do ruído na avaliação do ruído para fins de aposentadoria especial, avaliação do ruído no LTCAT. Eu queria entender se tem posicionamento do judiciário a respeito disso, se utiliza o fator 3, o Q3, ou o Q5. O Q3 é o da Fundacentro e o Q5 é da NR15, da norma trabalhista, né? Na avaliação ocupacional do ruído, como é que o judiciário entende isso? Deve utilizar o Q3, deve utilizar o Q5, ou tanto faz?
qual é o entendimento dos tribunais, eu queria saber também do teu entendimento ali sobre esse assunto, que é um tema polêmico na nossa área de saúde e segurança do trabalho. Vamos entrar logo de cara em bola dividida. Né? Vou agradar 50% e desagradar 50%, provavelmente. Mas é um tema também instigante, né? Eu tenho me dedicado também a estudar bastante isso na minha atuação consultiva, né, em favor de algumas empresas. E conforme eu já mencionei, né, quando a gente está falando aqui de tributação de SST, a gente está falando de uma área que é de uma atuação que tem que ser multidisciplinar. Né? A análise, né, é importante que ela seja multidisciplinar e que dentro dessa multidisciplinariedade exista também a participação de um advogado, preferencialmente especialista em previdenciário empresarial. Né? Porque a resposta, muitas vezes, né, vai estar num conjunto de diversos dispositivos legais que vão ter que ser interpretados para você chegar, né, aonde você precisa de dispositivos que coexistem, né, ao mesmo tempo, eles vão estar ali coexistindo, e é trabalho, né, também do advogado fazer o que a gente chama aqui de hermenêutica, né, que é olhar sobre todos os focos e tentar chegar numa conclusão. Eu até, a título de exemplo, né, um exemplo fora da área de SST, para que a gente compreenda como que funciona a cabeça de um advogado, todo fato que acontece na vida ordinária da gente, ele vai estar exposto a todo o arcabouço legislativo que existe. Então a gente tem as leis, vamos pensar aqui, dirigindo o carro no final de semana e atravessando um farol vermelho. Essa mesma situação ela vai ter que ser olhada à luz do Código de Trânsito, da lei penal, da lei civil, a depender do que aconteceu, e essas todas as instruções normativas do Detran, enfim, todo esse arcabouço normativo ele coexiste ao mesmo tempo, né? E é trabalho do advogado, do operador do direito, como, né, o pessoal gosta de encher a boca para falar, avaliar, né, qual que vai ser a resposta que vai ser dada àquela situação concreta. No caso do ruído, né, e a sua mensuração aí para fins de avaliação da aposentadoria especial, a gente tem que lembrar que a interpretação que a gente vai dar, ela vai ter repercussão, né, vai ter consequências, né, previdenciárias para o empregado, se conseguir se aposentar, trabalhistas, fruto da necessidade de pagamento ou não de algum adicional de insalubridade, e fiscal, previdenciária, porque pode, em decorrência disso, haver a necessidade de um adicional no recolhimento previdenciário. Então, a gente precisa ter isso em mente, né, para a gente, a hora que está interpretando a lei, ser muito cauteloso para, de repente, não expor as empresas a um custo ou a um risco desnecessário. Então, vamos falar, antes de entrar especificamente no Q3, vamos amolecer o coração do pessoal, falando sobre como o ruído ele é um agente polêmico por sua própria natureza. Né? Então, a gente teve em 2016, se não me engano, o julgamento de um recurso extraordinário lá no STF, 664-335, aonde foram estabelecidas duas teses, né, que foi, na minha visão aqui, interpretada de forma equivocada depois pelo fisco previdenciário e por alguns operadores do direito na hora de aplicar a norma, na interpretação daquilo que foi decidido. Então, quais foram as duas teses que foram firmadas? A primeira tese é de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional para a aposentadoria. Então, essa foi a primeira tese firmada nesse julgamento. Então, está dizendo que, para fins de aposentadoria especial, vale a efetiva exposição. Se lá tiver na documentação ocupacional a possibilidade de neutralização do agente, que não haverá direito à aposentadoria especial. E a segunda tese que foi firmada, e aqui lembrando, estamos falando de uma ação individual que tratava da possibilidade ou não de um segurado da Previdência Social se aposentar especial. Então, o que o Judiciário decidiu, e quem tiver a curiosidade de ler o julgamento, né, são votos extensos dos ministros, foi uma discussão, foi um debate, foi mais de um dia de julgamento. Eu
li todos os votos para poder ter a minha conclusão aqui. E a segunda tese firmada foi que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do PPP, no sentido da eficácia do EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria. Ele está dizendo que a simples informação presente no PPP não descaracteriza. Perfeito? O que aconteceu? Veio essa decisão, o fisco previdenciário, na sua ânsia arrecadatória, veio babando e disse o quê? O STF decidiu, agora pouco importa se fornece EPI ou não fornece EPI, tem que pagar o recolhimento do FAI, inclusive retroativo dos últimos 5 anos para as empresas que não o fizeram. E o pior disso é que muitos juízes de primeira instância estão embarcando nessa tese. Então, a gente tem inúmeras decisões fundamentadas nessa decisão, fundamentadas de forma incorreta nessa decisão, partindo da premissa de que o STF introduziu no ordenamento jurídico uma espécie de insalubridade por presunção. Então, isso seria até um contrassenso à legislação previdenciária, à medida de que o que valeria para uma empresa investir em proteção individual se ela teria que pagar de qualquer forma a tributação adicional? Não, vamos deixar todo mundo ficar surdo. Eu já vou ter que pagar esse adicional para que não vou alocar esse no meu centro de custo de tributação e tirar do meu centro de custo aqui de investimento em saúde ocupacional. Tá? E eu digo isso que é incorreto porque se a gente vai ler mais atentamente os votos, eu vou fazer menção aqui a 2 votos especificamente, a do saudoso aí ministro Teori Zavascki e do ministro Luiz Fux, que ainda é ministro lá do STF. Em ambos os casos, fica evidente se tratar de matéria fática, que permite a demonstração da prova em contrário. E mais, que cabe ao segurado do INSS, no caso concreto, ou seja, no pedido dele, no requerimento dele de aposentadoria, demonstrar a ineficiência ou não do equipamento de proteção individual para justificar o direito dele de percebimento da aposentadoria especial. O que corrobora a tese, né, que eu sustento para o não recolhimento adicional, desde que seja possível demonstrar, por meio de documentação de saúde ocupacional, a neutralização ou redução aos limites de tolerância do agente nocivo ruído. Então, acho que essa é uma primeira polêmica que é importante, porque ela está sendo tratada de forma como se fosse muito simples. Olha, não, tem ruído acima de 85, recolhe. Calma. E aqui já um primeiro passo da importância, né, dos profissionais de SST na elaboração da documentação de saúde ocupacional. Porque se a gente conseguir demonstrar através de laudos, seguindo as metodologias corretas, de que o EPI fornecido consegue neutralizar, eu sei que ruído é difícil neutralizar, mas ao menos você consegue reduzir isso para dentro dos limites de tolerância, pela tese central do STF, não haveria, né, o direito à aposentadoria especial e, por consequência, não haveria também o dever do recolhimento adicional. Então, novamente, foi tomada por base uma decisão proferida num julgamento que tratava de benefício, Lei 8.213, uma interpretação contrária ao senso para aplicar a Lei 8.212, na minha visão, de forma equivocada. Entrando na polêmica aqui que o Éder levantou, ela é similar. Por quê? Aonde ela surgiu? Também de uma decisão judicial proferida no âmbito lá do Conselho Nacional de Justiça, tema 174, na qual, né, foi submetida a julgamento saber se para fins de reconhecimento de período laborado em condições especiais é necessária a comprovação de que foram observados os limites, metodologias, procedimentos definidos pelo INSS para a aferição dos níveis de exposição ocupacional ao ruído. Artigo 58, parágrafo 1º da Lei 8.213 e artigo 280 da antiga IN 77/2015, hoje IN 128/2022. Qual foi a tese firmada pelo CNJ? A tese firmada foi no seguinte, que a tese firmada para fins de avaliação e concessão de benefício de aposentadoria especial pelo INSS. Tá? A tese firmada foi no sentido de que, a partir de 19 de dezembro de 2003,
Para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO 01 da Fundacentro ou na NR15. Então, o que o judiciário falou aqui? Para mim, para que eu possa conceder o benefício, para mim pouco importa qual foi a metodologia, desde que eu consiga chegar à conclusão de que houve exposição e que o PPP está embasado numa documentação médica seguindo alguma dessas metodologias, para que eu conceda o benefício, é suficiente. Ou um ou outro. Essa tese firmada, ela substituiu uma tese anterior, né, que era no sentido de que, a partir de janeiro de 2004, é obrigatória a utilização da NHO 01 da Fundacentro como metodologia de afuração de agente nocivo, ruído no ambiente de trabalho, devendo tal técnica ser informada no PPP. Então, havia esse entendimento que foi substituído pelo novo e que, mesmo o novo entendimento, ele ainda é impreciso. Tá? Ele é impreciso porque ele deu, novamente, igual que aconteceu no julgamento do STF, a possibilidade de uma interpretação contrário senso para você chegar na questão tributária, de contribuição adicional de custeio da aposentadoria especial. Porque o que passou a se interpretar? Olha, se o judiciário entende que é a NHO 01 da Fundacentro, então, se não estiver aplicando, logo não está recolhendo corretamente a tributação previdenciária sobre folha de pagamento. Veja, novamente, aqui externando a necessidade da gente fazer essa interpretação sistemática da legislação. Então, o que diz o anexo 4 do decreto 3048? Ele prevê lá, no item 2.0.1, que a caracterização da nocividade do ruído se dá quando há exposição a níveis de exposição normalizados, nem superiores a 85 dB. É o que diz o decreto 3048. Então, ele se limitou a estabelecer ali no quadro anexo qual que é o limite de tolerância aceitável. Esse limite de tolerância ele foi escolhido ao léu? Não. Ele é o limite de tolerância que está previsto também lá na nossa NR 15. Né? Por sua vez, dentro dessa sistemática normativa, a gente tem a Instrução Normativa 128/2022, que substituiu a Instrução 77 de 2015. E na subseção dessa Instrução Normativa que trata do agente prejudicial à saúde e ruído, ela estabelece critérios que devem ser utilizados para avaliação da exposição ocupacional do ruído, que também dará ensejo à concessão ali da aposentadoria especial. E o artigo lá 292, ele diz o seguinte: a exposição ocupacional ao ruído dará ensejo à caracterização de atividade especial quando os níveis de pressão sonora estiverem acima de 80, 90 ou 85 dB, conforme o caso, porque ao longo do tempo isso foi alterando, então vai depender, né, do momento em que ocorreu essa exposição. Observado o seguinte, e aí a gente tem o inciso 4º, que diz que a partir de 1º de janeiro de 2004 será efetuado o enquadramento quando o nível de exposição normalizado NEM se situar acima de 85 dB, conforme NHO 01 da Fundacentro, sendo facultado à empresa a sua utilização a partir de 19 de novembro de 2003, data da publicação do decreto 4882. E diz o seguinte: aplicando os limites de tolerância definidos no quadro anexo 1 da NR15 do MTE e as metodologias e procedimentos de avaliação ambiental definidos na NHO 01 da Fundacentro. Então, a observância dos limites de tolerância deve ser de acordo com o que está previsto na NR15. A metodologia e os procedimentos de avaliação de acordo com a NHO 01. Então, assim, na minha interpretação, fazendo essa avaliação sistemática da lei e não sobrepondo, né, aquilo que está previsto no nosso ordenamento jurídico, quer dizer, a Lei 8.213 não fala nada em relação a isso, que é a lei base. O regulamento da Previdência, que só pode regulamentar, ele não pode criar novas regras, ele trata apenas do limite de exposição 85 dB. E a instrução normativa que procedimentaliza como que vai se dar a aferição, ela diz que os limites de tolerância são aqueles definidos
de acordo com a NR15, e a metodologia, né, os procedimentos que vão ser utilizados na avaliação são os definidos no NHO 01 da Fundacentro. Lembrando que a Fundacentro ela participa da elaboração das normas regulamentadoras, né, e por essa razão, né, a lei que é aplicável quando o assunto é insalubridade são as NRs. Então, nesta contextualização, na minha visão, aplica-se os limites de tolerância conforme a NR15, de acordo com o que está previsto na NR15, e apenas se utiliza as metodologias e procedimentos de avaliação ambiental de acordo com a NHO 01 da Fundacentro. Excelente. Então, quer dizer que, na tua interpretação, seria o famoso Q5, que está estabelecido lá na NR15 do Ministério do Trabalho. Eu entendo assim. E Pallotta, e no INSS ali, ele aceita tanto o Q3, Q5? Como é que tá isso quando o trabalhador chega com o seu PPP lá, com fator de duplicação de dose 3 ou 5, o INSS pergunta alguma coisa ali ou ele aceita os dois, tanto faz? Veja, a minha atuação é muito mais focada para a empresa, mas, pelo que foi decidido no tema 174, ele deveria aceitar com base em qualquer um dos dois, para fins de concessão de aposentadoria especial. Isso não deveria gerar um problema para o empregado, e se gerar, ele pode judicializar, e com base no tema 174, certamente, né, é um tema do CNJ, ou seja, ele tem repercussão perante as demais instâncias, ele consegue até uma liminar para aplicação de Q3, Q5, para fins de concessão de aposentadoria especial. Né? Eu estou construindo essa linha argumentativa porque a gente sabe que se a gente aplicar o Q3, isso pode ter um impacto do custo trabalhista dentro da empresa e custo previdenciário tributário na folha de pagamento. Né? Então, a gente tem que ter muita parcimônia nessa interpretação, porque a NHO 01 da Fundacentro não é lei. Ela é um manual. Né? Ela é um guideline, vamos dizer assim, né? Procedimental. Então, a gente tem que se ter, porque o impacto para a empresa pode ser aí enorme. Né? Exatamente, gente. E tem muitas empresas que estão sendo cobradas, né? Algumas grandes indústrias que têm bastante máquinas que geram bastante nível de pressão sonora mais elevado. Isso pode representar alguns milhões nos últimos 5 anos, né, Pallotta? E tem algumas empresas que a Receita Federal tá batendo lá na porta. Aí, novamente, tal qual a decisão do STF em relação ao suposto agente insalubre por presunção, o fisco previdenciário veio babando agora, com base nisso, para tentar lá procurar empresas ali que, talvez em razão do Q3, devessem estar ali fazendo a contribuição do adicional. Veja, hoje, independente do Q3 ou Q5, o fisco já entende que tem que recolher de qualquer jeito, independente da concessão de equipamento de proteção individual. Então, por um lado ou por outro, né, o que é importante é que a gente consiga, né, construir uma base documental de SST que possa servir de base depois, para quando o advogado tiver que atuar na defesa de um auto de infração, num processo judicial, ele consiga demonstrar, né, a parte fática, a neutralização, a aplicação da norma, enfim, né, como que se deu isso na prática. Perfeito, pessoal. O pessoal pode colocar suas perguntas também aqui para o nosso convidado da noite, que eu vou passar para ele, mas antes eu tenho umas perguntas aqui que eu fiz que eu quero saber sobre temas importantes que é interessante a gente pegar a opinião do Pallotta. Tu, meu amigo, tu é um advogado especializado nessa área tributária, né? Já deve ter ajudado várias empresas a recuperar, né? Tributos pagam erroneamente, talvez milhares ou milhões de reais. Né? Esses tributos relacionados com a SST, que é o seguro de acidente do trabalho, basicamente. E muito disso eu acredito que seja do enquadramento incorreto, né? Conta para nós um pouquinho dessa história, o que tu já pegou de empresas pagando errado e quanto isso já te significou de recuperação de crédito tributário para as empresas. Isso aí pode estar relacionado com milhões de reais. Comenta aí com a gente, só para a gente ter uma ideia desse panorama
de quanto isso pode representar nos custos das empresas. É como você falou, pode de milhares a milhões de reais, dependendo do porte, do tamanho da folha de pagamento, né? Eu vou contar 3 situações, tem uma infinidade, né, de situações em que a gente pode atuar para recuperar algum tributo pago indevidamente. Né? O primeiro, que você já até deu um spoiler aí, é a questão do autoenquadramento no RAT. Né? A gente tem ali a Instrução Normativa 2110 de 2022, antiga IN 971, né, de 2009, elas, nesse aspecto, são praticamente idênticas, ressalvadas algumas pequenas peculiaridades, que é a questão da atividade preponderante. Né? Então, já atuei em N trabalhos de consultoria, na qual a gente observou que havia ali uma interpretação equivocada do conceito de atividade preponderante. Então, as pessoas, via de regra, pegam a atividade principal da empresa e replicam na atividade preponderante. Inclusive, no E-Social existe um campo diferente, né? Um onde você informa a atividade principal e outro onde você informa a atividade preponderante para fins de FAP e RAT. Né? Então, já dando a deixa de que, olha, pode ser que seja diferente, olha bem, né? E existe uma infinidade aí de soluções de consulta da Receita Federal, atendimento meio que pacificado nesse sentido, de que o que vale para fins de enquadramento de atividade preponderante é a alocação da mão de obra. Então, uma correta gestão de cargos e funções, onde você consiga, né, estabelecer qual que seria o KNAI preponderante daquela empresa, ainda que a atividade principal seja indústria. De repente, a maior parte dos profissionais está alocado em vendas. Você pode colocar como KNAI preponderante para fins de RAT-FAP um KNAI que sequer está previsto no contrato social, desde que você tenha a documentação bem arquivada, bonitinha, observada mensalmente, essa proporcionalidade. E eu já atuei para uma grande indústria aí, do setor farmacêutico, no qual a gente observou ali um prejuízo de 60 milhões de reais em 5 anos. Nossa! Né? Fruto de um enquadramento equivocado. Né? Um outro aspecto também foi fruto de atuação consultiva foi quando a gente vai aplicar a exposição a algum agente nocivo para fins de recolhimento do FAI. Né? Então, muitas vezes você pega ali, olha, é derivado de petróleo. Tem contato com derivado de petróleo, tem que aplicar tem que pagar o adicional. Só que a legislação nesse aspecto, ela fala que tem que pagar o adicional quando a exposição é química. Né? A exposição química é diferente da exposição perigosa. Então, eu posso estar exposto à gasolina enquanto agente inflamável, explosivo. Isso vai me dar direito ao pagamento de um adicional de periculosidade do ponto de vista trabalhista. Mas eu não ter contato com o vapor, contato físico com aquele material, eu não vou ter contato químico com aquele agente. Se não tiver esse contato químico, o que vai acontecer? Eu não tenho direito à aposentadoria especial. E, por consequência, a empresa não tem que recolher. Então, da mesma forma, também numa consultoria, onde a gente, multidisciplinarmente, tratando inclusive mais de um escritório ao mesmo tempo, a gente verificou que estava se dando um tratamento equivocado por conta da exposição de querosene, mas era uma exposição, na ampla maioria dos casos, enquanto um agente perigoso, explosivo, inflamável. Pouquíssimas posições tinham contato com aquele agente, enquanto agente químico, que é o que diz a lei, inclusive lá, fruto agora isso, e essa problemática surgiu fruto do evento lá, S2240 do E-Social e a obrigação de informação. E, por fim, né, a questão do bloqueio de bonificação do FAP por rotatividade. Então, para quem não sabe, quando você tem uma rotatividade de empregados acima de 75% no período de apuração, o INSS simplesmente bloqueia a sua bonificação se o seu FAP for menor do que 1. Você fica travado em 1 e não pode se aproveitar da bonificação. Tá? Já tem entendimento dos tribunais no sentido de que se trata de uma parte ilegal da resolução que trata do FAP, né? E ainda na própria resolução existe a possibilidade de você defender que se trata ali de uma sazonalidade, porque ela traz as exceções quando, por exemplo, se trata só de diminuição e aumento da empresa, e não de substituição de empregados. Né? Então, você está ressalvada isso do bloqueio de bonificação. Então, esses três pontos são capazes de gerar aí milhares ou milhões de reais de economia
para uma empresa, porque o primeiro a gente está falando, às vezes, da redução de uma alíquota de 3 para 2, ou quem sabe até para 1%. O segundo, pelo não recolhimento do adicional em relação a uma parte expressiva dos trabalhadores que não estão expostos àquele agente enquanto químico. E o terceiro, por conta de uma ilegalidade da norma que bloqueia a bonificação. Então, vamos pensar numa empresa que não teve nenhum acidente, em tese seria meio, mas teve uma rotatividade de acima de 75%. Então, ela tem uma tributação de 3%, poderia estar recolhendo 1,5%, vai ter que recolher 3% por conta desse bloqueio. Então, esses 3 casos podem gerar aí, então, uma economia expressiva para as empresas. Exatamente. Que legal, mas podem representar números, dependendo do porte da empresa, milionários, né? Imagina um profissional de SST que tem esse conhecimento e descobre ali, sabe fazer um enquadramento, conhece o FAI, conhece essa parte, todos os elementos da tributação e consegue verificar essa inconsistência como consultor ou como profissional do SESMIT. Cara, a valorização, o reconhecimento que tu ia ter, dando uma notícia boa para as empresas, né? Ajuda, as empresas hoje trabalham sempre no limite, né? Então, ajudar a conseguir verificar essa oportunidade de recuperação de crédito é um conhecimento valioso, né? Meu amigo, eu queria uma pergunta que eu queria fazer sobre na questão do FAP, né? O FAP que é a gente chama de dosador, né? O flexibilizador da alíquota de GILRAT. Para as empresas novas, o FAP, por definição, é 1, né? Segundo a Receita. Só que poderia ser meio também, né? Existe essa possibilidade de judicializar esses 2 períodos, esses 2 primeiros anos que não tem dados para computar o FAP para ser meio, se depois desses 2 anos é meio, se a empresa tem histórico de manter FAP meio, tem possibilidade de judicializar? Eu entendo que sim, tá? Isso foi muito pouco explorado no judiciário. Aliás, eu vou te falar que eu tenho 6 leading cases tramitando hoje no judiciário tratando desse tema. Então, tese nossa lá do escritório, onde a gente defende que não há, assim como já foi entendido que não havia previsão no ordenamento jurídico para esse bloqueio de bonificação, a gente entende que também não tem previsão na Lei 8.212, no Decreto 3048, na Lei 10.666, não tem previsão legal para você travar o FAP em 1. Existe lá dizendo que o FAP não será calculado. Né? No Decreto 3048 está previsto lá que o FAP nos 2 primeiros dias não será calculado. Em nenhum momento está dizendo que o FAP vai ser 1. O que veio o INSS e fez? Se ele não vai ser calculado, eles utilizaram erroneamente aquela terminologia faixa bônus, malus e neutra, que na minha visão não existe faixa bônus, malus e neutra. O que existe é uma nova metodologia de aplicação do tributo. As bases, as alíquotas tributárias, elas passaram a ter novos patamares mínimos e máximos em função do FAP. Né? Então, o que eu entendo é que se da mesma forma que existe na resolução a previsão de que para aquela empresa que não tiver nenhum acidente, independente de qualquer outro critério, o FAP vai ser meio, uma empresa que não teve nenhum acidente em função do seu tempo de criação, tem que ser aplicado o FAP meio. E que qualquer interpretação ao contrário senso fere o princípio da legalidade, porque não tem previsão no nosso ordenamento jurídico que sustente a aplicação de um FAP bloqueado em 1, o que diz é que ele não será calculado. Se ele não vai ser calculado, ele tem que ser aplicado na menor alíquota possível, partindo do princípio que também está previsto na nossa Constituição e no nosso Código Tributário Nacional, que trata do indúbio, na dúvida, em pró-contribuinte, em favor do contribuinte. Na dúvida, se aplica o mais favorável para o contribuinte. E da própria proporcionalidade. Né? Então, nós estamos falando de 2 situações. Uma empresa nova que não teve nenhum acidente e uma empresa velha que não teve nenhum acidente. Essa velha ela vai ter o FAP bloqueado em meio porque está previsto na resolução, e a nova vai ter o FAP bloqueado em 1 porque não pode ser calculado. Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, eu tenho recomendado a judicialização, isso pode ser judicializado, inclusive, via mandato de segurança, que traz menos risco para as empresas quando o assunto é sucumbência. Tá? Então, é um tema que a gente tem alguns lead cases. Eu acho que quanto mais empresas judicializarem, até o judiciário vai compreender melhor. Né? Porque a gente se depara, principalmente em primeira instância, com juízes que talvez não tenham o domínio completo do previdenciário empresarial e acabam se apegando naquela decisão antiga lá do STF que diz que o FAP é legal. Beleza, não estou discutindo se o FAP é legal ou não.
independente se eu entender que é legal, que não é legal, eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo que a inserção por meio da resolução de um bloqueio, ela é inconstitucional e ilegal. Exatamente. Bom, isso é bom. Pessoal, é uma oportunidade também de vocês verificarem isso para os clientes de vocês. E continuando, então, no tema do FAP, Palota, na verdade, depois eu vou fazer a pergunta dos afastamentos, mas a gente falou agora sobre recuperação de créditos, né? Recuperação de créditos tributários, que a gente verificou que a empresa pagou a mais do que deveria. Como é que funciona esse trabalho assim do advogado? E como o profissional de SST pode, de alguma forma, ajudar a empresa, a parte jurídica da empresa, assim, para recuperar, quando descobre que tem, tanto por enquadramento errado da postura especial, quanto enquadramento errado ali da alíquota de GILRAT. Como é que pode ter o profissional de SST pode trabalhar junto com o advogado, assim, para a empresa ter mais chance de êxito? Bom, vamos lá, né? Qualquer trabalho que envolva tributação previdenciária sobre folha de pagamento vai demandar auxílios de profissionais além do advogado. Tá? Isso é fato, até que você falou do Edivaldo, que eu conheço muito bem. Inclusive, o Edivaldo ele é consultor lá no meu escritório, e em muitos trabalhos ele participa junto comigo ativamente dos processos de apuração de créditos sobre folha de pagamento, porque é multidisciplinar, a gente se complementa nesse aspecto. Então, por exemplo, os profissionais de RH são importantes também, né? Na busca de documentos relacionados com o dia a dia dos empregados, na parametrização das rúbricas dentro dos RPs de gestão de pessoas, na interpretação, aliás, na interação que ele vai ter com o E-Social. São profissionais que vão ser também demandados. Já os profissionais de SST, eles são imprescindíveis na parte técnica relacionada com a classificação de riscos ocupacionais. Preparação de documentos de SST, LTCAT, PPRA, PPP, CAT, ASO, enfim, toda essa documentação que precisa estar bonitinha e regular para que a gente possa discorrer sobre toda essa interpretação que eu fiz, porque eu, enquanto advogado, vou falar no campo da teoria. Depois eu vou ter que refletir isso na documentação para ver se na prática eu consigo sustentar o que a teoria diz. Então, a própria classificação de cargos e funções, ela pode ser parametrizada com auxílio desses profissionais. Né? As defesas, em casos de nexo técnico previdenciário, demandam informações médicas e ocupacionais. Então, é umbilical, né, esse relacionamento entre advogado e área de SST quando a gente está falando de previdenciário empresarial. Então, são algumas figuras que estão sempre interagindo comigo. É o jurídico interno da empresa, é a área de SST e é o RH. Eu estou sempre interagindo com essas figuras, que são importantíssimas para que o trabalho, né, o que a gente pode avaliar no campo teórico, a gente consegue, das duas, verificar se na prática acontece e se a gente pode fazer alguma adequação documental, ainda que a gente possa aproveitar isso para o futuro. Né? A gente sabe que hoje, né, o mercado de SST, existem, como em todos, né, no advogados, existem profissionais e profissionais. Se você quiser comprar um LTCAT por R$200, você compra. Agora, você vai estar economizando ou gastando mais com esse LTCAT? Eu defendo que você pode estar gastando mais, porque ele não vai estar traduzindo na prática questões que conceituais poderiam gerar uma economia. Um trabalho de avaliação de retorno de um empregado por meio do ASO. Você vai delegar isso para qualquer um? Você vai vou contratar uma empresa terceirizada e ela faz do jeito que ela... Eu entendo que não. Você pode terceirizar isso, mas você tem que ter alguém dentro da empresa sendo um filtro em algumas situações. A gente tem questões de limbo previdenciário, a gente tem questões de doenças ocupacionais que depois podem gerar uma indenização trabalhista, a gente tem questões de estabilidade decorrente de retorno. Quer dizer, tem uma infinidade de decorrências que vão gerar custo. Talvez essa economia, que na minha visão é burra, no final das contas, vai sair mais caro o molho do que o peixe, né? E é muito comum ter LTCAT. Na minha época, Paulo, vou te dizer, eu comecei a SST Online, a escrever o blog, né? A escrever sobre esse assunto, motivado pelo E-Social, e porque naquela época ali, 2014, 2015,
eu me tornei sócio e gestor de uma empresa de assessoria de segurança do trabalho na minha cidade, com meu tio. E eu não tinha background na área de SST. E o meu tio também entendia muito de construção civil, NR18, 35, essa parte, mas a parte previdenciária eu não entendi de LTCAT. Começou a surgir essas demandas e eu fui me especializar nesse assunto. E naquela época, 2014, todos os LTCAT que eu encontrei na internet, todos, 100%, eles falavam apenas sobre adicional de insalubridade, não tinha nenhuma conclusão sobre aposentadoria especial naquela época. Hoje, claro, as coisas, com muita gente produzindo conteúdo, com a disseminação do conhecimento, esse nível de falta de conhecimento, digamos assim, é um pouquinho menor, mas ainda hoje tem muita gente que não conhece, não sabe a diferença da legislação trabalhista e previdenciária e não sabe o que é uma atividade especial, o que uma atividade pode ser já o adicional de insalubridade. Então, tem bastante gente confundindo e eu não me admiro se encontrar muito LTCAT aí confuso, penalizando a empresa, muitos deles dando conclusão de aposentadoria especial, penalizando a empresa, quando, na verdade, foi uma avaliação mal feita da exposição do trabalhador. Então, tem muito disso, cara, tem muito LTCAT equivocado. Então, é importante para as empresas. Se tem empregador nos vendo aqui, cara, se você tem riscos ocupacionais, riscos ambientais, trabalhadores expostos a riscos ambientais, cara, contrata uma boa empresa de saúde e segurança do trabalho para fins de LTCAT, que agora com esse social, aí as informações estão expostas para o mundo, né? Na medida que você preenche e envia para o social, o trabalhador tem acesso e o advogado do trabalhador tem acesso. Quando o advogado do trabalhador tem acesso, ele pode verificar as inconsistências ali e o fisco tem acesso. Então, quer dizer, acabou aquela ideia de que ninguém vai produzir prova contra si mesmo, né? E até, complementando isso que você falou, a gente hoje está num cenário da indústria 4.0, né, onde cada vez mais os profissionais eles vão ter que sair da caixinha. Então, eu não posso querer ser um advogado que desconhece a parte prática previdenciária de SST. E a mesma coisa, o profissional de SST ele não pode ser um leigo total na parte legislativa previdenciária. Porque muitas vezes, e eu digo isso com pesar, porque é um trabalho que eu tenho desenvolvido hoje, inclusive do ponto de vista do Merchan, né, que eu defendo que o previdenciário empresarial ele tem que ser tratado como uma atividade em separado, muitos advogados desconhecem esse tema. Então fica um negócio largado e eu ouso dizer que em muito mais do que 60% dos casos, eu ia dizer um número maior, mas eu não quero ser leviano porque eu não tenho essa informação precisa, nunca fui fazer esse estudo, esse levantamento, mas com certeza em mais de 60% dos casos das empresas em que eu vou fazer um diagnóstico, eu encontro inconsistências que das duas uma, ou geram um risco de fiscalização futura com a penalização por meio de multa, ou que eu verifico que está havendo contribuição além do necessário em razão da não observância correta da legislação pertinente. Que legal, né? Tem bastante, então, pessoal, ó, quem se especializar nessa área tem bastante caminho ali, porque vocês vão falar a linguagem do empresário, vocês estão tocando no órgão mais sensível de qualquer empresário, que é o bolso. Então, quando tu mistura SST e tributação, você vai conseguir ouvidos do empresário, ele vai te ouvir, diferentemente de quando chegar para o empresário, tem que cumprir NR, porque diz NR, tem multa de NR aqui, isso aí não chama a atenção do empresário, mas quando tu fala de dinheiro, quando tu fala de tributação, é o jeito da gente conseguir ser ouvido e a partir daí conseguir investimento para SST. Então, uma dica para vocês. Tem umas perguntas aqui, Palota, que eu queria trazer para o nosso debate aqui. Tem uma pergunta do Natanael, que ele tem uma dúvida, uma clínica especializada em exame de endoscopia. No seu lado de insalubridade, identificou o risco biológico e seu LTCAT identificou a aposentadoria especial para o agente biológico. Quais alíquotas devem ser aplicadas nesse caso? Bom, Natanael, primeiramente, eu te aconselho a fazer uma reavaliação desse LTCAT, se ele fez uma conclusão de aposentadoria especial por agente biológico, porque o decreto 3048, no anexo 4, é bem restritivo no enquadramento de agentes biológicos. Em ambiente de saúde hospitalar, é somente contato permanente com pacientes ou material biológico de pacientes contaminados com doença infecto-contagiosa. Então, contato habitual e permanente
tem que ver se existe esse contato em exame de endoscopia ainda. Então, primeiramente, reavalia se a LTK está sendo bem interpretado, né? E segundo, quando agente biológico não é associação de agente, é 6%, né? Que é o 90 e poucos por cento mais de 90% dos casos, quando ocorre a aposentadoria especial, é de 25 anos, que a alíquota é de 6%. A alíquota de 20, a aposentadoria especial de 20 anos e de 15 anos são mais raras, né? De 20 anos só tem um asbestos e tem uma associação de agentes da mineração, e de 15 anos, né, Paulo, só mineração subterrânea e são raras. De alta profundidade. O que tu acha, meu amigo, desse caso aqui? Eu acho que é isso. Eu faria uma reavaliação desse laudo, por conta do que você já falou, e até da possibilidade de neutralização pelo fornecimento de EPI eficaz. Hoje, para agentes biológicos, os EPIs são super sofisticados, né? Então, reavaliar isso seria importantíssimo, porque a depender do volume aí da folha, você pode estar fazendo uma contribuição de adicional ou achando que tem que fazer essa contribuição de adicional que pode ser relevante. Mas acho que é isso. Basicamente, hoje, agente químico é bem restritivo e se ficar constatado, 6%, mais aí vai depender de qual que é a alíquota RAT aplicada, se for 3%, 9% e o FAP, né? Então a gente teria que conhecer qual que é o FAP do estabelecimento, qual que é o RAT e somar isso aos 6%. Então, multiplicar o FAP vezes qual que é a alíquota de RAT aplicada em razão da atividade preponderante, somado à contribuição adicional de 6%. Exatamente. Tem duas perguntas aqui do Fábio e também do João Martins, que estão relacionadas com EPI e eficácia do equipamento de proteção. O João Martins pergunta quais são os pontos de base documental que a empresa deve cumprir para conseguir neutralizar a exposição ao ruído ocupacional. Eu te pergunto, meu amigo, evidências, tem algum padrão de evidências que o judiciário aceita? Se é comprovante de uso, comprovante de entrega ao trabalhador, de higienização? Quais são tem algum padrão assim que o judiciário aceita para a eficácia do EPI? Esse tema, tá, ele está sendo muito pouco e muito mal trabalhado no judiciário. Tá? Então, o que a gente tem feito, principalmente nos trabalhos consultivos, preparando para, eventualmente, quando vier a fiscalização, para a gente ter uma prova documental robusta. Então, primeiro, aqueles documentos que já estão previstos na instrução normativa para fins de preparação do PPP. Ter aqueles documentos redondos, bem feitos, por um profissional qualificado, expondo corretamente como que foi feita a metodologia de aferição, quais que são os riscos levantados, tudo bonitinho para a gente conseguir depois defender, né, que, de fato, não há a efetiva exposição por conta da neutralização. Quando a gente está falando do ruído, eu tenho recomendado para aquelas empresas que possam, que faz sentido, contratar um laudo específico de aferição de ruído para manter arquivado anualmente. Né? Então, anualmente ou pelo período em que o local não for alterado, ali, a planta, né, não for alterada. Por quê? Porque como não há decisões ainda tratando especificamente de qual que é a prova documental que vai ser aceita, a gente vai conseguir, com base nisso, pelo menos demonstrar faticamente a nossa interpretação da lei. Então, ter bem feito todos aqueles documentos que servem de base para a elaboração do PPP e, no caso do ruído, se possível, adicionar aí um laudo específico de neutralização de ruído. Excelente. Então, João Martins, tem o máximo de evidência possível, né, que vai ajudar os advogados. Quanto mais evidência possível, mas tem as básicas da NR6, que já ajuda a cumprir. Tem o Paulo Rogério tem uma lista de 50 requisitos ali para a eficácia do ruído, mas cumprindo ao menos ali a NR6, tendo evidências do cumprimento daquelas exigências, que são as perguntinhas que tem no PPP, né? As próprias perguntas. Se foi observada a higienização, troca, uso, tem evidência disso aí, já é uma boa munição para o advogado ajudar, para o advogado como Pallotta ajudar a defender a empresa no caso de uma judicialização. Meu amigo, já passamos das 10, normalmente é uma hora de live, mas a gente ia falar do PLC 245, mas eu acho que isso merece uma live exclusiva, né, sobre
sobre as repercussões dessa nova aposentadoria especial. Então, eu acho que vamos deixar para tocar nesse tema aí que é mais espinhoso em outra oportunidade. Eu queria te perguntar, cara, sobre a questão que muita gente pergunta aqui para a gente, né? Sobre a questão dos benefícios do INSS, dos benefícios acidentários que vão acabar impactando o FAP da empresa e, por conseguinte, vão elevar a tributação de SFST da empresa, né? Muitas vezes, o perito do INSS vai lá e concede um benefício acidentário, né? Um benefício que tem relação, dizendo que a origem do benefício tem relação com o trabalho. E a empresa, muitas vezes, afastou o trabalhador e acha que vai ser um benefício não acidentário, que não teve relação com o trabalho. E chega lá, o perito, o INSS, concede um benefício acidentário. A empresa tem que ser meio proativa, ficar vigiando, né, esses benefícios, para que isso não impacte no FAP e não impacte na tributação. Eu queria que tu passasse algumas dicas, o que a empresa, de boas práticas que a empresa deve fazer, e quando judicializar essa contestação, né? Quando fazer apenas administrativa e quando também judicializar para evitar que impacte no FAP do ano seguinte, né? O que tu tem para dizer para a nossa audiência sobre esse processo aí de benefício, que é um dos pontos que mais impacta, né? Eu acho, no FAP. Legal. Não, eu vou dar algumas dicas, inclusive eu vou compartilhar aqui no chat depois para quem quiser. Eu tenho um e-book que trata de gestão de afastados e o fator acidentário de prevenção. Estou colocando aqui no chat, depois quem quiser é só acessar esse link aí e baixar. Mas, assim, três dicas que acho que é o ponto de partida, né, quando a gente está falando de FAP. Primeiro, atenção na emissão da CAT. Fazer uma correta avaliação para que nos casos em que seja necessária a emissão da CAT se emita, e nos casos que não seja, se tem uma boa fundamentação por que não emitiu. A gente tem que ter esse cuidado e atenção também, por exemplo, quando você vai informar uma CAT de trajeto, né? Porque eu estou cansado de ver isso ser considerado no FAP, ter toda a documentação, suporte de que foi um acidente de trajeto, mas na hora de lançar a CAT não ticou lá no CAT de trajeto, ticou no CAT normal, e aí o INSS vai lá e vai puxar a informação, e depois você consegue judicializar e comprovar, mas é um problema que poderia, talvez, ter sido evitado. Um outro aspecto que toda empresa tem que fazer, principalmente a partir aí de 300, 400 empregados, gestão de afastados e de riscos ocupacionais. Então, você precisa monitorar, acompanhar de perto, através do site da Previdência, os afastamentos, os benefícios em geral que são concedidos aos seus empregados. Hoje, né, através da consulta por meio da senha eletrônica lá no site do Ministério da Previdência, você consegue saber todos os benefícios que são concedidos aos seus empregados, aposentadorias especiais, tem uma repercussão, né? O aposentado especial não pode continuar exposto à insalubridade, e também a informação dos afastamentos acidentários, inclusive se houve ou não aplicação de algum dos nexos previdenciários. E quando isso acontecer, a empresa tem que ser diligente e, obviamente, seguir a norma, porque senão o INSS sai pela tangente, e fazer as defesas técnicas. Então, a gente tem lá nos nexos individuais e os nexos profissionais o recurso que deve ser endereçado diretamente para o Conselho Regional de Recursos da Previdência Social, e a gente tem o NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico, que esse é primeiro uma contestação administrativa direta na agência e depois abre prazo para recurso. Prazo para contestação, 15 dias a contar da ciência, prazo para recurso, 30 dias a contar da ciência. Então, essas três coisas têm que ser feitas para que depois você possa, inclusive, judicializar. É importante dizer que empresas com menos funcionários, elas vão ser mais penalizadas quando acontecem os acidentes. Eu estava hoje mesmo conversando com uma empresa que teve sempre o FAP meio, e agora, no período base, teve um acidente de trabalho que jogou o FAP para quase 1,5. Eita! Né? Então, os acidentes em empresas com menor número de empregados vão ser mais impactantes no final das contas. Então, para aqueles casos em que a empresa tem certeza que não é um acidente de trabalho, entra com requerimento administrativo que não vai ser julgado, já estou antecipando. Você pode depois entrar com mandado de segurança pedindo exclusivamente o julgamento da questão. Você pode judicializar e discutir o mérito
do afastamento, para que aquilo não reflita posteriormente no seu FAP. Então, novamente, às vezes uma economia que você está pensando que está fazendo com um advogado para enfrentar essas questões pode ser lá na frente um impacto durante 2 anos seguidos. Então, essa empresa vai ter durante 2 anos seguidos esse benefício acidentário impactando o fato que sempre foi meio, né, durante a tributação. Né? Então, observar lá o que está previsto na instrução normativa da Receita Federal quando o assunto é autoenquadramento, fazer a contestação anual do FAP, estamos aí a 9 dias do encerramento do prazo da contestação, faça, né, por mais que a gente saiba que muitas vezes o resultado não vem, seja pela demora, ou seja pela própria a interpretação equivocada do INSS, mas isso, na pior das hipóteses, interrompe o prazo prescricional para você judicializar. Né? E você pode também, obviamente, judicializar, fazer um levantamento dos últimos 5 anos, ainda que não tenha sido feita a contestação administrativa, verificada alguma inconsistência, você pode judicializar e tentar recuperar esses créditos no âmbito judicial para as empresas. E essas são as principais dicas que eu poderia dar. Né? E aí acessem aí o meu e-book e se tiverem mais dúvidas aí podem fazer contato comigo. Tem gente aí pedindo o link do e-book. Então o link vai estar no chat e depois eu pedir para o pessoal colocar também na descrição do vídeo o link do e-book, caso você esteja vendo essa live gravada. A gente vai colocar na descrição do vídeo o link do e-book para vocês baixarem esse super e-book do Palota. E sigam ele também nas redes sociais, né, meu amigo? Sigam ele porque o Palota escreve bastante sobre esse tema, sobre especialmente tudo que impacta a tributação de SST. Vai ter muita dica importante para você, profissional, que quer se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, entender essa visão de um advogado, essa visão do direito, essa visão dos tribunais em relação a esses temas importantes relacionados com a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Certo, meu amigo? Então, estamos chegando... tá aqui o link do e-book. Vou colocar o link para vocês, então. O link do e-book. Já está aqui, ó. Está aqui o link do e-book para vocês baixarem, então. Aproveitem, né? Aproveitem o conteúdo de relevância e gratuito para vocês. E lembrando que se você está assistindo essa live gravada, a gente vai deixar o link do e-book aqui para vocês baixarem na faixa e consumir esse conteúdo relevante do nosso convidado. Meu amigo, 10h15 da noite, acredito que cumpriste a missão de trazer entendimento, né, essa visão jurídica da SST, que muitas vezes a gente não tem esse diálogo com as outras áreas, a gente fica muito na caixinha da SST, esquece de conversar com o RH, com o jurídico, para entender as repercussões, né? As repercussões, entender essa visão mais ampla desses temas importantes relacionados com a nossa área de saúde e segurança do trabalho. Eu acredito que tu foi preciso aqui para esclarecer um pouquinho melhor nos temas importantes. E já fica o pré-convite, né? Talvez quando o PLC 245 der uma mexida lá na Câmara, a gente vem aqui discutir essa novidade na aposentadoria especial e vem discutir também as repercussões ali, porque se for aprovado como está, o texto está muito mal escrito, né? Vai dar bastante problema ali, bastante judicialização, e é um tema interessante para a gente discutir. Então já está pré-convidado aqui para a gente debater em outra oportunidade esse PLC 245 está tramitando ainda no Congresso. Mas fora isso, cara, muito obrigado pela participação. Eu queria que deixasse as palavras finais aqui para a nossa audiência, profissionais de SST que estão começando a entender um pouquinho dessa parte do direito relacionado com a nossa área de SST. Legal, eu agradeço novamente aqui o convite. Para mim é sempre um prazer estar falando sobre esse tema pelo qual sou apaixonado. Acho que foi até pertinente a gente não ter tratado desse tema, até porque no Congresso, na Câmara, ele foi apensado a um outro projeto de lei, cujo texto está melhor. Né? Então, a gente precisa saber também qual que vai ser o texto que vai avançar lá no Senado. Mas, de toda forma, eu acho que a gente compreendendo, né, a multidisciplinariedade dessa questão de tributação de SST e as nossas limitações, eu, enquanto advogado, quando eu preciso de um profissional de SST, e o profissional de SST sabendo quando ele vai precisar de um advogado,
vai ajudar, né, a transformar os departamentos de SST, no meu caso, os departamentos jurídicos, em unidades de negócio da empresa, gerando valor, gerando riqueza, né, e economia, quando o assunto é custo, né, previdenciário sobre folha de pagamento. Então, deixo aí as minhas 3 palavras, que é trabalho, saúde e tributação, né, que vão influenciar toda essa parte de SST, e até a próxima. Pessoal, então a gente agradece o privilégio da audiência de vocês e nos vemos na próxima terça-feira, às 21 horas, para mais um aulão de terça aqui na SST Online. Um grande abraço a todos, um bom resto de semana aí. Tchau, pessoal.